Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A partir de agora, você assiste o estudo da série psicológica Joana de Ângeles, livro Autodescobrimento, uma busca interior. Apresentação, José Soares. Boa tarde. É com muita satisfação que damos início a mais um estudo de reflexões sobre a série psicológica de Joana de Ângeles. E no livro Autoconhecimento, uma busca interior, hoje nós estaremos iniciando o capítulo 8, Sicários da Alma. Sicários, que é uma palavra não tão comum, que significa, entre outros, assassinos, matadores. E nesse capítulo 8, o primeiro tópico é sobre o passado, nós iremos analisar hoje. Mais adiante nós teremos sobre incerteza do futuro, também o desconhecimento de si mesmos. Mas vamos para a reflexão com Emmanuel para introduzir o nosso estudo. Do livro Cartas de Paulo, Comentários do Evangelho por Emmanuel, a passagem da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 32. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram por adquiri-la. Então, vamos extrair algumas lições nessa passagem que Emmanuel nos dá. Então, em relação à nossa aproximação da doutrina espírita, em particular, a ter percebido nela, de fato, a mensagem renovadora do Consolador que Jesus houvera prometido no Evangelho de João, capítulo 14, admitir a verdade, procurá-la, acreditar nela. Emmanuel nos diz que tudo isso são atitudes comuns a qualquer um. Mas reter a fé viva constitui realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram por adquiri-la. Há inúmeras mensagens dos comentários de Emmanuel sobre as passagens bíblicas, onde ele nos chama a atenção nessa expressão, a fé viva, que são todas as convicções deduzidas da vivência, da exemplificação, da mudança profunda em nosso comportamento, originado pelo conhecimento, pela nossa aproximação do Evangelho de Jesus, dos ensinos do Mestre. Só na medida em que nós nos esforçamos para exercer todo o trabalho de modificação interior, de burilamento íntimo, de adesão pelo coração aos ensinos do Cristo, é que essa fé viva vai, de fato, estabelecendo raízes profundas em nós. E é sobre isso que Emmanuel aqui
nos chama a atenção quando diz: reter a fé viva constitui realização divina dos que trabalharam, porfiaram, se dedicaram e sofreram por adquiri-la. O convite é para todos nós. Nosso objetivo maior é trazer para o nosso comportamento, para a nossa vida, essa fé viva, que é resultado de todo um trabalho de espiritualização profunda que o Evangelho de Jesus vai realizando em nós. Então vamos para o nosso tema, né? Hoje, o primeiro sicário, o passado. Então vamos refletir a respeito do que Joana de Ângeles nos traz em termos de psicologia espírita para trabalharmos esse aspecto das nossas vidas. Habitualmente, a pessoa que se equivocou lamenta a ocorrência, o passado, ou faz uma consciência de culpa, afligindo-se, perturbando-se. Uma análise tranquila das ocorrências infelizes desperta a consciência para encontrar meios de diminuir-lhes as consequências. Queremos aqui dar o nosso boa tarde ao canal Extraindo Lições. Boa tarde a todos, muita paz. A nossa amiga aqui, Antonelli. Olá, boa tarde, Antonelli, seja bem-vindo ao nosso canal. E também Silmara Mello, que nos traz um momento muito importante para refletirmos sobre a lição, o passado. Realmente é um momento importante e que as aberturas oferecidas pela psicologia de Joana de Ângeles nos abre todo um campo de possibilidades e de instrumentos para trabalhar essa questão. Então ela começa nos dizendo que habitualmente, a pessoa que errou, que se equivocou, qualquer um de nós, lamenta a ocorrência, o passado, ou faz uma consciência de culpa, afligindo-se e perturbando-se. Eis aí o problema. A atitude puramente humana, proveniente da própria consciência das leis divinas em nós, quando nós nos afastamos dessas leis, quando vamos de encontro a elas, estabelecemos um campo desastroso de enganos e de erros. E logo depois, o surgimento da consciência de culpa, que, na verdade, quando apenas causa aflições e perturbações, não colabora para o ideal exercício de aprendizagem que poderíamos ter diante daquilo em que erramos. Então, Joana nos propõe uma análise tranquila das ocorrências infelizes. Desperta a consciência para encontrar meios de diminuir-lhes as consequências. O que nós somos chamados aqui é ter cuidado para não abrir um campo para culpa, para mágoas, para ressentimentos até conosco mesmos, perante um erro que percebemos ter sido absurdo de ter cometido. Mas a atitude ideal sempre é aquela na qual assumimos a responsabilidade pelo erro e nos propomos, de forma mais cuidadosa, a não repetir o erro.
Porque quando nos submetemos a esse verdadeiro sicário da alma, que está associado à culpa, à autopunição, o mais comum é mais adiante repetirmos aquele erro que já houvéramos cometido. Então, uma análise tranquila das ocorrências infelizes é o que Joana nos sugere, despertando a consciência para encontrar meios de diminuir as consequências daquilo em que erramos e, sobretudo, de aprendizagem perante o erro cometido. Mesmo quando os conflitos decorrem como efeitos reencarnatórios que se manifestam como psicopatologias de angústia, de medo, de insegurança, sob o aguilhão do remorso de algo inexplicável. A conscientização do bem que se haja feito e que ainda se poderá fazer produz um lenitivo que suaviza os conflitos. Vamos analisar com mais cuidado esse parágrafo que Joana nos traz. Mesmo quando nos deparamos com situações dolorosas, cujas causas, cujos erros não identificamos na vida atual, por terem suas raízes em reencarnações passadas e que agora estão gerando angústia, medos, insegurança, sob o aguilhão, sob o espinho do remorso de algo inexplicável, que não encontramos causas nessa vida. Mesmo diante disso, a conscientização do bem, de que já tenhamos feito, ou que ainda poderemos fazer. É importante lembrar-se disso. Se o nosso passado traz um lastro de erros e de enganos, também tivemos atitudes e acertos que devem estar conscientizados em nós como elemento positivo para a superação do sofrimento, do incômodo atual. Porque, como aprendemos nas cartas de João, o amor cobre multidão de pecados, de que a nossa atitude de renovação para a solidariedade, para a caridade, para o bem, são fatores que propiciam, vejam a palavra, lenitivo, que diminui o nível, a intensidade do sofrimento que estejamos. Suaviza os conflitos em que nos percebamos envolvidos. Então, sempre é importante recordarmos desse fato. Primeiro, há coisas boas no passado. Segundo, e mais importante ainda, há coisas boas que podemos realizar no presente e mais adiante. A atitude do auto-perdão, por considerar-se que aquela era a maneira que caracterizava o estado de evolução no qual se encontrava, porquanto se houvesse mais conquistas, ter-se-ia agido de forma diferente, sem atropelos nem desaires. Analisemos essa questão. Precisamos estar sempre atentos à vivência do auto-perdão, principalmente quando nos vem a lembrança de erros, de atitudes desequilibradas que cometemos no passado e que hoje percebemos serem inadmissíveis,
mesmo diante delas, a atitude do auto-perdão deve estar bem solidificada em nossa consciência, pelo fato de que, naquele momento lá no passado em que erramos, fruto da nossa inexperiência e de incapacidade de ter agido de forma melhor, ocorreu porque, naquela experiência, a nossa maturidade espiritual só deu para ir até ali. É claro que, passado o tempo, adquirido maior entendimento, melhor vivência do bem, nós não faríamos mais aquilo. Então não faz sentido ficarmos nos condenando por algo que só ocorreu porque a experiência que temos hoje não era a mesma que tínhamos ontem. E que, portanto, isso bem conscientizado, deve impedir de ficarmos alimentando sentimento de autoculpa, de autoflagelação. É isso que Joana nos chama a atenção aqui. Porquanto, se houvesse mais conquistas, ter-se-ia agido de forma diferente, sem atropelo, sem desaires, sem desastres também. O auto-perdão é uma necessidade para luarizar a culpa, o que não implica em acreditar haver agido corretamente ou justificar a ação infeliz. Significa dar-se a oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. É importante refletirmos bem a respeito disso, porque vez ou outra, certas lembranças que já tínhamos até esquecido daqueles fatos, quando olha vem à tona algo errado que fizemos e que não faríamos de maneira nenhuma mais, aquilo vem como que para nos causar sofrimento. São verdadeiros sicários da alma, que estão ligados ao passado e que não podemos, diante dos valores novos, iluminativos que temos recebido na doutrina espírita, permitir estados de culpa, né, de autoculpa, ganhem campo diante da experiência nova que estamos vivendo agora. Então, isso não significa que não teremos responsabilidade sobre o feito. Teremos, inclusive com o compromisso de não repetir mais aquele tipo de erro. Isso não significa justificar a ação infeliz. Significa não ficar remoendo uma ferida cujo tratamento se dará eficazmente no esforço de renovação e de melhoramento atual, e não de ficar mastigando um problema que causamos lá para trás e que não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Podemos atuar bem agora e fazer um novo fim. Então, significa dar-se a oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. É muito importante refletirmos bem sobre isso. Aqui também temos F. Amelo Antunes. Boa tarde.
um bom domingo para todos nós. Para nós é muito importante estarmos compartilhando essas informações do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Vamos então prosseguir. Todo conhecimento bem vivido e analisado transforma-se em patrimônio de experiência valiosa, ensinando, quando negativo, a técnica de como não se dever agir em determinadas situações. Então, interessante refletirmos bem sobre isso, né? Todo conhecimento bem vivido e analisado transforma-se em patrimônio de experiência valiosa, ensinando, quando negativo, os meios, a técnica de como não agir, não repetir aquele erro. Analisemos aqui essa questão. O que Joana nos propõe aqui é que, de fato, trabalhando a conscientização da renovação espiritual que estamos comprometidos no dia de hoje, deve nos possibilitar, quando emergir do passado, lembranças ou recordações desagradáveis, ao nos deparar com a lembrança, analisá-la e percebê-la em termos de lições valiosas, de informações as quais, bem trabalhadas, facultará não só a não repetição daquele erro, como a abertura para um estímulo e uma renovação mais comprometida nos dias atuais, como meios ideais de transcendência e de superação daquele passado. Então, agora, não abriremos mais campo para ficar amargando. Eu devia ter pensado melhor. Se eu tivesse refletido, eu não tinha feito aquilo no passado. Aquela escolha foi um desastre para mim. Olha, só permita voltar à mente coisas do passado se for para tirar lições proveitosas e positivas, edificantes, desde a não repetição daquele tipo de erro, a possibilidade de ajudar, de auxiliar alguém para que não cometa como nós cometemos, e, sobretudo, de ver aquilo que ficou lá atrás como resultado de uma inexperiência e imaturidade que antes tínhamos, mas que agora não temos mais. É nessa tecla que Joana insiste aqui em fazer com que nós paremos de vez a estar alimentando culpa, autopunição, autoflagelação, que, na verdade, não produzem progresso nem evolução para ninguém. Apenas repetem sofrimentos que poderiam estar devidamente superados. Lição anotada. Aprendizagem garantida. A técnica de visualização com o objetivo de recuperação deverá ser repetida com frequência, até o momento em que desapareça o fator conflitante, preponderando a autoconfiança em relação aos comportamentos futuros para o desafeto. Analisemos. Primeiro, esse destaque. Lição anotada.
aprendizagem garantida. Por quê? Por quê, meus amigos? A aprendizagem só é garantida se aquilo em que erramos no passado tiver servido de lição, tiver servido do exercício de responsabilidade pelo erro, mas de maneira nenhuma abrindo portas a mágoas ou autopunição. E depois Joana acrescenta: a técnica da visualização com o objetivo de recuperação deverá ser repetida com frequência. Toda vez que aquela lembrança ruim do passado quiser surgir, substitua por uma criação mental, por uma visualização de superação, de positividade, de percepção de que agora você não é a mesma pessoa daquele erro lá do passado. E por isso você não pode nem deve estar se autoflagelando por isso. Deverá ser repetida com frequência, até o momento que desapareça o fator conflitante, preponderando, destacando a autoconfiança em relação aos comportamentos futuros para o desafeto. Essa referência para o desafeto é porque Joana abrange no conteúdo o fato de, muitas vezes, o passado que nos aflige envolver outras pessoas que podem nos ter prejudicado, que podem ter agido como inimigas nossas e que não devemos dar campo para alimentar de maneira nenhuma quaisquer atitudes de vingança, de desejo do mal, mas sim, como ela destaca, preponderando a autoconfiança em relação aos comportamentos futuros para o desafeto. Devemos envolver aqueles que, de alguma maneira, nos tenham causado dificuldades em imagens e ideações positivas, envolvidas pelo algodão do perdão, da misericórdia, e de não alimentarmos, em hipótese nenhuma, qualquer ressentimento ou mágoa de qualquer pessoa. Se não devemos guardar mágoa de ninguém, muito menos de nós mesmos, quando temos sido os autores de ações e atitudes desastrosas. Torna-se relevante a conquista da segurança íntima, de forma que a conduta esteja orientada pela consciência, mantendo-se sempre vigilante em todos os momentos, particularmente nas ações. Esse é o último tópico que estaremos analisando nessa tarde, desse início do capítulo 8 do livro Autodescobrimento, a Busca Interior. Torna-se relevante a conquista da segurança íntima, de forma que a conduta esteja orientada pela consciência. Esse é um ponto sutil, mas de grande importância. Quanto mais estivermos com a consciência desperta, com a atuação do nosso eu profundo, do self, quanto mais no nosso dia a dia, nossas atitudes, nosso comportamento estiver sob o direcionamento desse eu profundo, menos brechas haverá para recordações deprimentes, conflitivas, de erros cometidos. Quando nós percebemos emergir do nosso íntimo recordações de coisas erradas que poderíamos ter feito de outro modo,
mas que, na verdade, como aprendemos hoje, nós agimos diante da maturidade que tínhamos no passado. Mas quando não trabalhamos esse despertamento da consciência, essas lembranças vêm como uma forma de punição. Como se a gente tivesse que sofrer sem parar por aquilo que hoje não repetiríamos o erro. Então, quanto mais essa consciência desperta estiver presente e atuando em nós, menos campo para recordações infelizes estaremos oferecendo. Energia ou vitalidade. Então, é nesse sentido que Joana coloca aqui que a conduta esteja orientada pela consciência, mantendo-se sempre vigilante em todos os momentos, particularmente nas ações. Quanto mais nós estivermos atentos ao momento atual, à experiência de vida que estamos tendo agora, e não ficarmos divagando sobre questões do passado que não podem ser mudadas, quanto mais estivermos agindo assim, mais o desenvolvimento da consciência desperta, do eu profundo atuante, estará acontecendo conosco mesmos. Agradecemos a todos aí que têm nos acompanhado e, se possível, compartilhe esses vídeos, esses estudos. Agradecemos muito os comentários, dúvidas ou perguntas vocês podem também deixar no chat. Nós procuraremos responder no programa seguinte. Uma boa tarde e até o próximo estudo. E eu quero lembrar que hoje, 9h, nós teremos aqui nesse canal, na web rádio Portal da Luz e canais parceiros, assim como também no NEP Paulo Estevão Caruaru, uma roda de conversa, às 9h. Muito importante, terá a presença de Silmara Mello, de Érica Costa, e eu estarei lá também, compartilhando o material dos nossos estudos do Núcleo Espírita Paulo Estevão aqui em Caruaru, que estará sendo feita a transmissão ao vivo a partir das 9h. Até lá, uma boa tarde. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.